Bem, pessoal, vamos corrigir aí nossa revisão aí de conteúdo, para a gente ver aí se o conteúdo está tranquilo, para a gente dar seguimento aí, que seria o nosso conteúdo de prova aí, da nossa última prova bimestral aí. Revisão. Questão 1, Unicamp São Paulo. Considere o conjunto dos dígitos de 1 a 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e forme com eles números de 9 algarismos distintos. Se é distinto, então não pode ter recuperação, né? Ter recuperação, ter repetição. Letra A. Quantos desses números são pares? Então, vamos dividir esse acontecimento em duas etapas distintas e independentes. Primeira etapa, o último algarismo, né? Se é par, o último algarismo tem que ser par, né? Então, o último algarismo deve ser 2, 4, 6 ou 8. Logo, são 4 possibilidades. Escolhendo o último algarismo, os demais algarismos são escolhidos entre os 8 restantes. Logo, 8 fatorial. 8 fatorial possibilidades de escolha. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos ter 4 vezes 8 fatorial, né? No caso aqui eu não resolvi, não precisa resolver, eu posso apresentar só o 4 vezes 8 fatorial aqui, né? Mas se você quiser também fazer 8 fatorial, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4, você pode fazer também, tá? Só que como ia ficar um número muito extenso, podendo ter erro, né? Eu deixei melhor apresentar assim mesmo. Letra B. Escolhendo ao acaso um dos números do item A, qual a probabilidade de que este número tenha exatamente 2 dígitos ímpares juntos? Então, inicialmente, vamos determinar, né, a quantidade de números do item A. Exatamente 2 dígitos, com exatamente 2 dígitos ímpares juntos. Note que nós temos 5 dígitos ímpares e 4 dígitos pares. Assim, não podemos ter 2 números pares consecutivos, logo teremos a seguinte sequência de algarismos pares e ímpares, de modo que exatamente 2 ímpares sejam consecutivos com a sétimo e oitavo algarismos ímpares consecutivos. Então, a gente tem essa ordem. Quando eu tenho sétimo e oitavo dígitos, né, ímpares, eu tenho essa ordem aqui. Quando eu tenho a sexta e a sétima, eu tenho esta ordem aqui. Quando eu tenho a terceira e a quarta, eu tenho esta ordem aqui. Quando eu tenho o primeiro e o quarto dígitos ímpares, eu tenho essa ordem aqui. Vamos dividir esses acontecimentos em 3 etapas distintas para a gente conseguir entender melhor. Primeira etapa, podemos ter 4 sequências de números pares de 2 algarismos com exatamente nossa senhora, pares eita, tá meio estranho aqui, né? Podemos ter 4 sequências de números pares com exatamente 2 algarismos ímpares consecutivos. Segunda etapa. Gabarito livre danado. Escolhida a sequência, podemos permutar os algarismos ímpares de 5 fatorial maneiras, né? Terceira etapa. Escolhida a sequência e posição, né, dos algarismos ímpares, podemos permutar os algarismos pares de 4 maneiras distintas. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 4 vezes 5 fatorial vezes 4 fatorial. Números pares com exatamente 2 algarismos ímpares consecutivos. Portanto, essa probabilidade é 4 vezes 5 fatorial vezes 4 fatorial
sobre 4 vezes 8 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 51, que vai dar, simplificando aqui, vai dar 1 sobre 14. Então, a gente tem 1 sobre 14 aí, escolhendo dentro dos números do item A, achar um número par com 2 números ímpares juntos. Número 2, Unesp São Paulo. 2 jogadores, A e B, vão lançar um par de dados. Eles combinam que se a soma dos números dadas for 5, A ganha, e se a soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados, sabe-se que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter ganho? Então, trata-se de uma probabilidade condicional. Total de resultados possíveis, 6 de um dado e 6 do outro, né? Então tem 36. O jogador A ganha se o resultado for elementos do conjunto A, que resultam na soma 5, que é 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1. Ou seja, 4 possibilidades. O jogador B ganha se o resultado do elemento conjunto B for 8, né? Que fala aqui, ó. Então, a gente vai ter quantas possibilidades? 2 e 6, 3 e 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Ou seja, temos 5 possibilidades. Sabendo que A não ganhou, então posso tirar essas 4 possibilidades de A, né? Devemos escolher aleatoriamente um dos 36 menos 4. Por quê? 36 são as possibilidades de resultado. E a gente sabe que A não ganhou, então não deu nenhum dos 4 resultados que ele poderia ter dado, né? Para ele ganhar. Portanto, a probabilidade de B ganhar é de 32 resultados. Então, aquela regrinha, resultado favorável sobre possibilidade total de resultado. Resultado favorável para ele são 5 combinações, né? Porque nenhuma das combinações que favorece ele foi retirada por causa de A não ter ganho. E um total possível de resultados de 32. Então, aí, letra B de bola. Número 3, Unifor, Ceará. Uma escola de ensino fundamental do estado do Ceará adota o seguinte critério sobre a avaliação de seus alunos. A nota da primeira prova é multiplicada por 1 e a nota da segunda prova é multiplicada por 2. E a nota da terceira prova multiplicado por 3. Os resultados, após somados, são divididos por 6. Se a média obtida por este critério for maior ou igual a 6,5, o aluno está dispensado da recuperação. Supõe agora que um aluno tenha tirado 6,3 na primeira prova, 4,5 na segunda prova. Quanto ele precisa tirar na terceira prova para não fazer a recuperação? Molezinha. Vamos lá. Sendo X a nota que o aluno precisa tirar na última prova para ser dispensado da recuperação, temos 6,3 vezes 1, que é a primeira prova, mais 4,5 vezes 2, que é a segunda, mais x vezes 3, que é a terceira. E isso tudo dividido por 6 tem que ser maior ou igual a 6,5. Então, 15,3 mais 3x, né, que é a soma disso daqui mais isso aqui, tem que ser, aqui vem para cá multiplicando, maior ou igual a 39. 3x maior ou igual, tem que ser maior ou igual a 23,7. O 3 vai vir para cá dividindo. X tem que ser maior ou igual a 7,9. Então, o mínimo que esse aluno tem que tirar na terceira prova, dentro dessas condições,
para ele não precisar fazer a recuperação, é 7,9. Então, aqui, ó, alternativa letra A. Qualquer coisa abaixo de 7,9, ele não vai conseguir atingir a nota média de 6,5, tendo assim que fazer a recuperação. Número 4. UFPE. Um casal planeja ter 4 filhos, supondo igual a chance de um filho nascer do sexo masculino ou do sexo feminino. Qual a probabilidade de o casal vir a ter, no mínimo, 2 filhos do sexo masculino? Vamos lá. Ó. Admitindo a probabilidade de meio, né, para o nascimento de cada sexo, porque é meio a meio, né? Eu tenho ou de duas possibilidades, masculino ou feminino, vai nascer uma das duas, né? Admitindo que, nesse caso, a gente não terá filhos gêmeos, tá? Senão fica muito mais complexo, né? Isso implica em 2 possibilidades para cada nascimento. Logo, o espaço amostral é de 2, 2, 2, 2, né? Porque se ele vai ter 4, eu tenho 2 possibilidades de sexo no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Considerando os eventos favoráveis no mínimo, implica que podem ser 2 ou 3 ou 4 do sexo masculino. Assim, teremos para 4 filhos do sexo masculino, né? Masculino, 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 ou seja, apenas uma possibilidade. Para 3 filhos do sexo masculino, 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 feminino, nós temos 4 possibilidades. Para 2 filhos do sexo masculino, nós temos 6 possibilidades. Assim, o total de eventos favoráveis será 1 mais 4 mais 6. Isso aqui eu não fiz nem usando os nossos conceitos que a gente viu, não. Eu fiz usando aqui a nossa, como se fosse aquele diagrama de árvore. Só que em vez de eu fazer o diagrama de árvore, eu fiz por etapa. Com 4 meninos, tem uma possibilidade só. Com 3 meninos, eu tenho 4 possibilidades. Com 2 meninos, eu tenho 6 possibilidades. E se a questão me pergunta de ter no mínimo 2, então eu tenho que parar aqui, né? Quando eu tenho no mínimo dois meninos. Então, as probabilidades de ter no mínimo 2 envolve as com 2 meninos, com 3 meninos e com 4 meninos. Então, uma possibilidade com 4 meninos, 4 possibilidades com 3, 6 possibilidades com 2 meninos. Então, eu tenho 11 possibilidades de total, né? A probabilidade P será dada por 11 de 16, né? Porque meu espaço amostral é 16, que são as possibilidades de sexo dos 4 filhos. E para que eu tenha 3 meninos, eu tenho 11 possíveis. Então, eu tenho 11 sobre 16, que é 0,6875, ou em percentual, 68,75%. A resposta está em número decimal, então é a letra E de elefante. Né? Vamos lá. Número 5. Questão do Enem. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Aí a gente tem o gráfico, né? Estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Aí na região norte, na região nordeste, na região sudeste, na região sul, na região centro-oeste, sendo que a barra verde representa os que possuem telefone e a barra laranja os que não possuem telefone celular. Supondo que no sudeste nós temos 14.900 estudantes, supondo, né, que nós temos, não, que foram 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuirão telefone móvel? Molezinha, né? Sudeste que possuem, são 56%. Então, vai ser 56 de 14.900. Então, os estudantes entrevistados que tenham 10 anos ou mais, a quantidade dos que possuem telefone celular
é de 56%. Transformando isso aqui para número decimal, ó, vai ficar 0,56. Se eu multiplicar o total de entrevistados por 0,56, eu acho quantos são, né? 14.900 vezes 0,56, 8.344. Então, aí, ó, alternativa letra D, 8.344 possuem celular. Questão 6. USP, Escola Politécnica. Depois de serem avaliados os salários de estagiários de uma empresa, foram obtidos os dados que estão dispostos na seguinte tabela, em que f de x é a probabilidade de um estagiário receber um salário mensal igual a x reais. Salário de 300, 0,3. Salário de 400, 0,4. Salário de 500, 0,2. Salário de 600, 0,1. Sobre o salário esperado U e o desvio padrão O, em reais temos que, para calcular a esperança de salário, né, aplica-se a soma igual ao somatório de xi, P vezes xi. Utilizando a tabela, nós temos que a soma, 300 vezes 0,3, mais 400 vezes 0,4, mais 500 vezes 0,2, mais 600 vezes 0,1, que dá um total de 410. Dado a esperança, né, podemos calcular o desvio padrão pela fórmula, né? Desvio padrão é igual a raiz somatória de π vezes xi menos s ao quadrado. Aí a gente vai aplicar a fórmula, né? Só vai substituir o que a gente tem ali, ó. Aí aqui no caso, o π ele equivale a esse valor aqui de f de x, né? Sendo que eu vou fazer, como eu for fazer o somatório, eu vou fazer uma fórmula para o primeiro, uma fórmula para o segundo, uma fórmula para o terceiro e assim sucessivamente, ó. Que aí vai ficar a raiz quadrada de 0,3 vezes 300 menos 410 ao quadrado, mais 0,4 vezes 400 menos 410 ao quadrado, mais 0,2 vezes 500 menos 410 ao quadrado, mais 0,1 vezes 600 menos 410 ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 2.430 mais 40 mais 1.620 mais 3.610, que vai dar a raiz quadrada de 77. Como 80 ao quadrado é 6.400 e 90 é 8.100, né? Então, raiz quadrada de 7.700 está entre 80 e 90. Então, a gente tem que um é 410 e que o outro está entre 80 e 90. Então, ó, letra D de dado. Galera, nossa revisão aí é essa. A gente está encerrando os conteúdos aí, né? Vamos ver quem vai precisar da recuperação ou não. Recuperação final e coisas mais. Falou? Grande abraço aí. Aguardo as dúvidas de vocês, caso tenham. Grande abraço. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só chamar. Espero que estejam todos bem e nosso ano está próximo a se encerrar, né? Valeu aí, grande abraço.